Olá, queridas consciências, mais um vídeo hoje e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os 3 níveis de consciência que temos aqui no planeta Terra, segundo os estudos aqui deste livro, O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drunvalo Melquisedeque. Esse aqui é o volume 2, eu tenho o volume 1 e o volume 2. Drunvalo, nesse livro, tanto no volume 1 quanto no volume 2, ele traz muitas informações, desde estudos com relação aos atlantes, lemurianos, incas, astecas, aquele povo evoluído que veio aqui, viveu aqui na Terra em um certo período e deixou para nós todo o conhecimento que nos leva à expansão da nossa consciência, ou que nos leva a alcançar o nível 3 da consciência. E qual é esse nível 3 da consciência? Aqui, planeta Terra, é o nível da consciência crística. Então ele diz aqui que o nível 1 da consciência é aquele nível da consciência de povos aborígenes. O nível 2 é o nível nosso aqui, da maioria dos humanos deste planeta, e o nível 3 da consciência é aquele nível de consciência elevada, que é a consciência crística, ou seja, é aquela pessoa que consegue viver a partir do amor incondicional, que foi isso que o Cristo veio trazer aqui como ensinamento, aquele que cria a sua própria realidade baseado no espírito, ou seja, não existe mais o ego, é a consciência que tem a ausência total do ego. Então nós, consciência nível 2, estamos trabalhando com o nosso maior adversário, que é o nosso ego. Nós estamos trabalhando para alcançar esse nível de consciência onde este ego, que é o nosso programa, são as nossas crenças, os nossos paradigmas, os nossos sofrimentos existenciais, que é comandado por este ego. Então estamos aqui passando por esse processo para chegar a esse nível de consciência crística. Em termos de planeta Terra, temos esses 3 níveis de consciência, mas em outros planos, outras dimensões, existem níveis diferentes de consciência. O que ele diz aqui no livro, que é muito interessante, é que esse padrão de consciência é um padrão geométrico, como tudo no universo. Então vamos nos lembrar que nós, espírito, nós não temos forma, mas o espírito, para dar a forma à realidade, ele usa de padrões geométricos. Já ouviu aquela história de que este mundo ele é holográfico? Essas projeções holográficas, elas são manifestadas a partir da geometria sagrada, ou mais conhecido como os 5 sólidos platônicos. Essas 5 formas geométricas criam padrões que se manifestam na realidade. Então é ela que dá a forma à holografia, que dá a forma a cada um de nós. Lembra do computador? O computador é um código binário 1 e 2 que vai criando informação. Nós também, nós nascemos a partir desse código binário, e esse código binário é que vai dando formas através das geometrias sagradas nos padrões de planeta, de uma formiga, de um corpo humano. Isso é muito legal e é um assunto bem aprofundado, mas isso está inserido também dentro desse entendimento da consciência. E aqui no planeta Terra nós temos um ponto específico onde esta consciência, essa geometria das consciências, elas foram plasmadas. E esse lugar, segundo as pesquisas dele, segundo os estudos dele, e ele é uma pessoa que escreveu esse livro a partir de anos de canalizações e de presença de outros seres que ele se conectou e que foram trazendo essas informações para ele.
E ele também não é a única pessoa que diz isso, porque já tem algumas outras pessoas que também relatam essa mesma informação, de que o ponto da consciência do planeta é no Egito, especificamente embaixo da esfinge, é onde essa geometria está plasmada, dando toda essa forma da consciência do planeta. Então, a geometria que define esses 3 níveis de consciências, ela se encontra embaixo da esfinge. E sabemos que o Egito não é um lugar qualquer. Vamos recordar, já falei em alguns vídeos aqui passado, mas vamos recordar. Todas as religiões principais, que são as 3 religiões principais do planeta, nasceram exatamente ali naquele ponto energético. Então, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que são os muçulmanos, eles nasceram ali, naquele lugar. Não foi à toa. Isso é muito interessante, mas quando a gente começa a estudar e se aprofundar, e eu tive o prazer de estar ali no Egito por 1 ano, de ir na esfinge muitas e muitas vezes, de entrar nas pirâmides, e eu sei que aquele lugar é diferente. A energia daquele lugar é diferente. Aquele lugar, ele mexe muito com a gente. Mexe tanto no sentido de revirar tudo dentro da gente e trazer à tona todas as nossas sombras, os nossos demônios, como também nos fazer ver a luz, sentir a luz, perceber a luz e vivenciar a luz. Então, luz e trevas você pode sentir de uma forma muito intensa naquele lugar. Então, para mim, o que está aqui no livro faz muito sentido. Então, o nosso processo aqui é esse processo de alcançar o nível máximo de consciência que este planeta está preparado para receber, que é a consciência nível 3, a consciência crística. E não por coincidência, tanto Moisés como Maomé e como o Cristo, eles trouxeram a mesma informação. Eles passaram a mesma mensagem em linguagem diferente, cada uma na sua linguagem, cada um no seu nível de interpretação de acordo com aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, quando eles vieram, eles trouxeram uma linguagem diferente, porém falando da mesma coisa, de alcançar esse nível de entendimento de que você e Deus é uma única consciência. Deus e eu somos um único ser vivenciando e experimentando a realidade. E que a essência desse ser era o amor, era e é o amor incondicional. Então, todos eles trouxeram a mensagem da unificação do ser através do amor incondicional. E os degraus, consciência 1, consciência nível 2 e nível 3, são degraus de evolução, ou seja, aquele aborígene, ele vai ter que chegar a essa consciência 2, aonde nós estamos agora, e nós que estamos nessa consciência de nível 2, temos que evoluir para essa consciência de nível 3. O que acontece enquanto a gente não chega nesse nível 3 de consciência? A gente volta, a gente reencarna. Então, todos nós, aqui, grande maioria da humanidade, estamos reencarnando há milhares de anos, porque nós não alcançamos o nível 3 da consciência. Então, é como se o planeta ele fosse criado de uma forma que para você sair dele, para você fazer outras experiências, em espírito, vivenciar outras experiências, você precisa alcançar esse nível 3 de consciência. Porque senão você morre, pega outro corpo e volta. Morre, pega outro corpo e volta. Ou seja, você encerra o seu processo aqui que é limitado, nosso processo como humanos, o nosso tempo como humanos, ele é muito limitado e a gente volta em outro corpo,
em outra família, em outra história, de acordo com a necessidade que nós temos de aprender que somos um e que devemos amar incondicionalmente. Esse é o requisito para a gente passar de ano nesse processo evolutivo, experimentar a consciência nível 3, a consciência crística, a consciência divina, para então a gente seguir no processo evolutivo, experimentar outros níveis de consciência. Então a gente pode entender que o projeto de existência é muito inteligente e está muito além do entendimento da nossa mente limitada. Se a gente usa os nossos padrões de crença para compreender a realidade dessa forma, a partir da holografia, da geometria sagrada, desse entendimento multidimensional de realidade, a gente não consegue enxergar o que isso significa, perceber o que isso significa. Por quê? Porque os nossos padrões mentais são limitados. Eles foram programados desde os nossos avós, bisavós e pais de uma forma que nos limita a compreender essa realidade. E é por isso que nesse exato momento, onde nós estamos passando por um processo de transição planetária, que a gente possa aproveitar esse momento para abrir a nossa mente para o entendimento de que não sabemos absolutamente nada ainda sobre o que somos, quem somos. Então, neste momento, nós precisamos estar abertos a receber a informação e colocá-la para dentro, ou seja, como que eu sinto ouvindo essa informação? Como que eu me percebo dentro de mim ouvindo e lendo e estudando essa informação? Porque tudo o que somos e quem somos está registrada no nosso banco de memórias. Porém, não conseguimos acessar por conta dessas barreiras que estão sendo bloqueadas ali através das nossas crenças. Então, as nossas crenças são barreiras que nos impedem de chegar no entendimento de quem nós somos. Olha que interessante. E o que ele diz aqui também sobre essa questão dos níveis de consciência, que são geométricos, é que essa geometria no planeta Terra, que está embaixo da esfinge, são 9 esferas. E é muito interessante porque dentro da Kabbalah mística, por exemplo, nós temos a árvore da vida, que também é formada por 9 esferas de consciência. E o objetivo dessas 9 esferas de consciência é elevar o ser ao seu nível máximo espiritual. Então, segundo a Kabbalah mística, tudo que existe tem um processo evolutivo. É como se a árvore da vida ela se projetasse em todas as manifestações de realidade. Então eu como humana tenho o meu processo evolutivo, assim como um cachorro, ele também tem o seu processo evolutivo. Assim como uma formiga também tem o seu processo evolutivo. E assim como um planeta, uma galáxia, uma estrela, também tem os seus processos evolutivos, porque tudo é a consciência manifestada, se experimentando. Essas 9 esferas que estão ali embaixo da esfinge, e muito provavelmente elas estão ali de forma holográfica, elas interagem com formas cúbicas, ou o cubo, que também é uma geometria sagrada. Então a esfera representa o feminino e o cubo representa a forma mais masculina que existe dentro da geometria sagrada. E essas esferas e cubos é que determinam quantos níveis de consciência aquele planeta tem. Segundo o Drunvalo fala no livro, foram vários
projetos de arqueólogos e cientistas que estão procurando essas 9 esferas até os dias de hoje ali embaixo da esfinge. E como eu estive lá por um ano, eu sei que durante a noite existem equipes ainda que trabalham todos os dias à noite fazendo pesquisas ali em toda a região que a gente chama de platô, né, ou complexo das pirâmides, que é uma região imensa, pega a área do deserto, da esfinge, das pirâmides. Eles continuam trabalhando ali até os dias de hoje para descobrirem novas coisas. Eles sabem que ali tem muita coisa a ser descoberta ainda. Então se gasta milhões de dólares para manter pessoas arqueologistas ali trabalhando diariamente, não só ali na região do platô, mas também nas outras regiões do Egito, como em Saqqara, como nas regiões onde existem os templos. Então existem muitas pessoas trabalhando ali ainda e não é à toa. Existem muitos segredos ali que pode mudar completamente a humanidade e que pode, com certeza, acelerar o processo evolutivo do ser humano. Inclusive, o entendimento de que não somos a única raça, de que estamos interagindo com outras raças, que existem outras dimensões, outros níveis de consciência e nós somos como bebês. Se nós pensemos na consciência no nível Deus, no nível macro, por exemplo, nós somos bebês recém-nascidos nesse processo evolutivo. E aqui no planeta existem muitas chaves que podem nos ajudar a chegar nesse entendimento para evoluirmos, porque sim, nós precisamos de referências. Então, as civilizações antigas que vieram e que nos trouxeram conhecimentos avançadíssimos para aquela época, eles tinham aquela informação porque eles tinham contatos, uma abertura de consciência maior do que a nossa, e eles usavam esse conhecimento para deixar a informação escrita para as novas gerações, porque eles sabiam que eles não ficariam muito tempo no planeta. Uma vez que eles conseguiam essa evolução, eles saíam. Por quê? Porque aqui só chega ao nível 3. Então, aquelas pessoas que chegaram no nível de consciência 3, eles simplesmente saíram, eles foram para outras experiências, mas eles deixaram registrados muitas informações para as novas gerações. Então, se a gente olha, por exemplo, para os povos incas, astecas, para os antigos egípcios, para os atlantes e novas raças que com certeza serão descobertas aí num futuro próximo, eles deixaram tudo desenhado ou escrito para nos ajudar nesta compreensão da necessidade da nossa evolução para o nível 3 da consciência, para a gente seguir o processo. Lembra? Somos espíritos adormecidos que nos esquecemos que somos o espírito. Então, esse processo evolutivo é se lembrar de quem somos. Nós estamos aqui fazendo um esforço danado para nos lembrar quem somos. Olha que coisa interessante. E eu sou muito grata a esse livro aqui que está me ajudando bastante nesse entendimento. É claro que tem coisas aqui que eu acredito que não é todo mundo que está preparado ainda para receber a informação. Como, por exemplo, ele trata de experiências humanas que foram sendo feitas no decorrer de muitos milhares de anos. Quando a gente fala aí das raças Homo sapiens e por aí vai, significa que foram fazendo experiências com essa raça humana, mudando os corpos, mudando os cromossomos, a linha de DNA, as informações de DNA, tudo para que essa
consciência nível 2, nível 1 e nível 2 possa evoluir de forma mais rápida. E isso, gente, também é algo que a gente precisa abrir a mente para esse entendimento. Mas isso é algo que eu vou falar aí mais para frente, com um pouco mais aí de estrutura, com um pouco mais de calma, porque não é algo que a gente traz num vídeo de 15 minutos, de 10 minutos, 15 minutos. Mas sim, nós somos raça em experimentação. Nós estamos, sim, passando por processos evolutivos aonde outras raças estão nos ajudando, interagindo nesse processo. E para isso, muda o corpo, muda o DNA, muda a célula, muda a informação do pensamento. Tem que mudar. Então é parte do processo que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, mas que está acontecendo a toda a nossa volta. E o que eu digo para você no final desse vídeo é: abra a sua mente e faça o seu processo, mergulhe no seu processo de evolução da sua consciência, da busca pelo amor incondicional que é a sua essência, que é através dele que você vai abrir toda a sua visão. Então, tudo nos leva para um único lugar: expansão de consciência. Fico por aqui nesse vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo.